dia a todos os nossos ouvintes. Aqui estamos com o nosso novo podcast e hoje vamos falar sobre o tema dos refugiados climáticos, que é uma coisa tão relevante hoje e que é tão tratada em todo o mundo como uma das grandes crises que temos que enfrentar nessa nova era. A nossa entrevistada de hoje vai ser a Daniele Wood. Ela é mestra em Relações Internacionais e ela vai nos ajudar a entender quem são os refugiados climáticos e qual é o impacto que eles têm nas próprias mudanças climáticas e no mundo. Bom dia, Dani. Bom dia, Natasha. Bom dia ao ouvinte do nosso querido podcast. Vamos começar pelo básico. O que são os refugiados climáticos? Então, refugiado, né? O nome refugiado, ele se refere a qualquer pessoa que está sendo expulsa do seu território por algum motivo que está além do seu controle. Então, ele não é uma pessoa que opta por sair como um imigrante, ele está sendo expulso, né? Então, a gente tem refugiados políticos, que é por questões políticas, a gente tem refugiados que são econômicos, que essas pessoas estão vivendo na pobreza, então eles acabam optando por sair para tentar achar uma melhor sobrevivência econômica. E a gente tem a questão dos refugiados climáticos, são essas pessoas que estão sendo expulsas, né, dos seus territórios, das suas casas, por conta de mudanças climáticas que estão acontecendo no meio ambiente. Então, esse aí seria a característica do refugiado climático. Está crescendo muito o número de refugiados climáticos, mas eles vêm, assim, principalmente de onde? Onde que estão esses refugiados climáticos espacialmente? Então, eu olhando aqui numa pesquisa, eu percebi que eles estão vindo muito da África subsaariana, né, que tá, muito da América Latina, de alguns lugares da América Latina, e muitos do Sudeste Asiático. Né? E são regiões do mundo que a gente vem vendo que as mudanças climáticas estão afetando muito a vida dessas pessoas. Né? Então a gente está, eu não sei se vocês acompanham no noticiário, mas a quantidade de lugares que está tendo inundações, né, por conta de chuvas muito pesadas, ou, né, no caso da África subsaariana, a questão da desertificação desses territórios. Então, o que a gente vem vendo são movimentos dentro da geografia, né, da geopolítica do mundo por conta dessas mudanças climáticas. Então, ou lugares, e eu acho que a gente vai ver muito também no futuro, lugares que estão ficando muito, muito frios e aí ficam também inabitáveis. Então, atualmente a gente tem esses 3 locais, mas eu acho que isso vai cada vez mais aumentar, porque a gente tem que incluir, né, os frios que vão ser absurdos no futuro, e a gente também tem que pensar na questão das águas, né, dos mares subindo, dos oceanos, dos países que são ilhas que vão se tornar refugiados climáticos também. Então, o que a gente tem que acompanhar são os padrões dessas questões climáticas que estão muito severas, né? Então, isso gera esses refugiados. Recentemente, a gente teve aqui no Brasil, né, a questão do Rio Grande do Sul, né, que gerou esse refugiado que está tentando retornar para o seu território, né, na região do Rio Grande do Sul, mas ainda está muito difícil porque ainda está, né, bem devastada a região e o medo de ter outra inundação, que essa é a questão, né? Os refugiados climáticos, eles podem voltar, mas existe sempre aquele temor de que aquilo ali possa acontecer novamente, né? Então, e eu acredito que assim, não a tendência para mim é que isso não vai acontecer apenas em países em desenvolvimento, que parece que eu falei só de lugares que tem países em desenvolvimento, porque essa semana agora a gente teve a questão, semana passada, da Espanha, né? Na inundação na Espanha, os números já estão em 200 mortes, né? E é um país desenvolvido na Europa que teve um problema climático, aquilo ali foi por conta e vai gerar, né, essa questão do que fazer com essas pessoas que estão sofrendo com isso. Até pelo fator das mudanças climáticas influenciarem em movimentos como os furacões, até que estão afetando muito nos Estados Unidos, ou Veneza, que está submergindo, né? Mas é interessante a gente, inclusive, pegar esse recorte do Brasil e aprofundar mais como que ele acontece aqui. Muitas pessoas não têm conhecimento do que acontece dentro do nosso próprio país. Você pode falar um pouco sobre como que acontece essa migração dentro do Brasil por causa das mudanças climáticas? Pois a mudança climática está intensificando algumas coisas que já são severas em alguns lugares do Brasil. Né? Então, a chuva, né? Eu acho que isso que sempre vem na minha cabeça a chuva hoje em dia, ela está escassa, né? Então a gente tem essa escassez e quando ela vem, ela está intensa demais. Então a gente chove num período de 1 semana, o que deveria chover em 6 meses. Então o que está acontecendo? Lugares que já são muito secos estão ficando cada vez mais secos. Então a gente sempre teve uma migração do Nordeste, por exemplo, para outras regiões do país, por conta dessa questão do Nordeste ter a característica de ter um clima muito seco. Mas a tendência é que isso possa piorar e aí vai ter mais, né, imigrantes da região do Nordeste para outros lugares do Brasil.
A gente tem também a gente tem que comentar sobre isso aqui no estado de Goiás, no centro-oeste, a desertificação, né, do cerrado, que pode gerar uma migração aqui dentro, né, interna do centro-oeste para alguns lugares do Brasil, se a gente continuar devastando o cerrado como a gente vem devastando. E tem a questão que eu acho que é o que mais atinge, que a gente vê mais no Brasil, que são as regiões pobres, né, dentro das cidades mesmo. A forma como essas áreas urbanas foram crescendo não levou em consideração os efeitos que aquela ocupação naqueles lugares pode ter em períodos de chuva. Então a gente tem muita gente morando em lugares que pode ter, né, porque pode ter os deslizamentos, a gente vê muito isso acontecendo, o deslizamento, né, de morros, e pessoas que moravam ali sendo soterradas pela lama, né? E também a questão que a gente viu no Rio Grande do Sul, que a gente foi devastando, né, os leitos dos rios de uma forma tão severa que agora a água vem, ela não tem para onde, não tem o que conter, então a água acaba indo para as cidades. Então eu acho que assim, essa é a característica que eu acho que a gente vai ver muito, né? Porque o volume de chuva no Brasil, ele não está mais sendo espaçado de uma forma que é bom até para a agricultura, né? Ela está acontecendo de uma forma tão concentrada que gera, né, esses efeitos que a gente está vendo mais urbano, né? Então, o que fazer com essas pessoas, né? É a grande pergunta que a gente tem que fazer para o poder público. Será que a gente não pode tomar uma atitude para tentar tirar essas pessoas desses locais que a gente sabe que são perigosos e colocar em locais mais seguros ou não? Então, a gente vai ter que acompanhar como vai ser isso. Mas aí tem essa questão do refugiado interno, né? Que a gente fala muito do refugiado, a gente sempre pensa no internacional, né? Aquele que tem que ir de um país para o outro, de um estado para o outro. O que a gente vê hoje é que pode haver a questão do refugiado interno mesmo, e essas pessoas não terem para onde ir, vão para algum outro centro urbano que parece ser mais seguro, e aí isso gera, gera um peso para esses municípios que eles não dão conta, porque é muita gente chegando de uma vez. Isso pode acontecer, a gente vai ter que, né, é uma coisa que a gente vai ver no futuro. Isso acaba encontrando muito essa questão até da desigualdade socioeconômica que tem dentro do Brasil, mas em grandes países no mundo também. E como que, principalmente, isso afeta muito países em desenvolvimento. Claro, como você mesma mencionou, países desenvolvidos também têm essas questões climáticas, mas isso acaba afetando muito países em desenvolvimento, principalmente, né? E uma coisa que, é interessante pensar é também como que isso é visto no exterior, esses refugiados climáticos, ou até mesmo um pouco da questão do Brasil, porque eu sinto que a gente vê muito sobre como que a perspectiva do Brasil tá para o Brasil, mas não muito como que isso está para o exterior. Então, é que eu acho complicado isso, porque a gente está vivendo agora, nesse exato momento, um ponto de mutação. Né? Então, eu não sei até que ponto a questão da imagem de um Estado vai afetar mais as relações internacionais como afetava no passado. Então, eu acho que a gente tem que dar uma respirada e ver o que vai acontecer. Porque hoje o que a gente está vendo, né, tem alguns estados que realmente se preocupam com o que o Brasil está fazendo, que no caso geralmente são os países europeus, né, os estados europeus. Inclusive a gente está com a questão do Tratado do Mercosul travado, e das justificativas, não é a única, mas uma das justificativas, é por conta da devastação ambiental que o Brasil vem promovendo no seu meio ambiente. Então, existe essa preocupação, mas ao mesmo tempo a gente está vendo, por que eu falo que é um ponto de mutação? Porque a gente está vendo novos grandes poderes que não estão preocupados com essas questões, né? Então, a gente vê a China, a Rússia, a Índia. Então, eu não sei até que ponto isso agora vai afetar tanto a imagem de um Estado no exterior como afetava, 10 anos atrás, né? Então, mas assim, tem essa questão de uma percepção negativa que pode acontecer se o Brasil não cuidar das suas questões. Mas a verdade, Natasha, é que quando a gente fala de meio ambiente, não dá pra gente apontar o dedo para um só estado, né? Se a gente não trabalhar de uma forma conjunta, é uma questão tão interdependente, é uma coisa que é tão interligada entre todos os estados, que se um só fazer, não vai resolver o problema. Então não dá para simplesmente apontar o dedo para o Brasil, né? Então a questão da mudança climática está gerando efeitos nos países desenvolvidos. É isso que eu estou achando interessante, assim. É que a gente vê a questão da questão que aconteceu agora em Valência, na Espanha, né? A gente tem a possibilidade de algumas cidades na Europa desaparecerem, porque elas são abaixo do nível do mar, ou no nível do mar, então vai desaparecer. A gente tem a questão das queimadas nos Estados Unidos,
que são muito severos. A gente tem a questão dos furacões que atingem os Estados Unidos e destroem, causam devastações. Então, o que a gente vem vendo é que se todos os estados não sentarem de uma forma conjunta e falarem sobre isso, a questão vai só piorar e isso vai gerar cada vez mais refugiados climáticos. E não tem como, gente, assim, de uma forma bonita e humanitária de olhar para isso, é que a gente tem que receber todos os refugiados, porque eles são pessoas que estão tentando sobreviver, né? É uma situação, não é a mesma coisa que um imigrante, é uma questão de sobrevivência, a questão dos refugiados. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que receber essas pessoas de uma forma indiscriminada ou sem preparo é um problema para o Estado, né? Gera um problema para o Estado que está recebendo. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, né? De uma forma, como é que a gente vai... Porque se eu não lidar com isso agora, de uma forma global, isso vai afetar o meu estado no futuro. Então eu vou ter que receber essas pessoas, como eu vou receber, ou eu vou fechar minhas fronteiras e fechar os olhos para a destruição ambiental que está acontecendo em outro lugar, né? E aí tem a questão também que a gente tem que parar no abastecimento global de comida, né? Uma coisa que me me afeta, né, de uma forma assim bem egoísta que eu posso falar com vocês é que eu sou apaixonada em café, e os dados do café assustam, né? Porque a região produtora do café do mundo, a tendência do futuro é que ela se torne cada vez mais parecida com um deserto do que com um lugar que tem como produzir agricultura. Então o café vai sofrer uma inflação nos próximos anos que vai gerar uma escassez e vai gerar um aumento, né? Então, parece bobo, mas é exatamente isso que a gente está comentando. Não é só o refugiado climático, tem as questões políticas, tem as questões econômicas, tem a questão que vai afetar você no seu bolso, né? No meu caso é o café, mas existem várias outras coisas. Então, se o mundo não sentar, respirar e falar, precisamos fazer alguma coisa, a gente não vai ter uma resposta satisfatória para o problema, para a questão. Mas globalmente também ocorrem muitas conferências climáticas para tratar sobre esse tema. Mas eu acho que esvaziou, né? Elas acontecem, a gente bate palma, mas eu não vejo ação, né? Eu vejo muitas promessas e eu não vejo muitas ações para a gente conseguir lidar com isso. E eu estou vendo muito o movimento, né, de deglobalização, esse movimento de saída, né, de um processo de globalização. Os estados estão cada vez se fechando para si. E isso é pior para a questão ambiental, né? Porque se os estados tentarem lidar cada um do seu jeito, não vai resolver o problema, né? Então Mas isso assim, claro, isso é um problema que acaba sendo um problema de cooperação, mas isso é um problema tão grande em todo o globo e como isso afeta todo mundo, em todo o mundo, é interessante pensar como que os estados eles acabam não conseguindo chegar em consenso sobre isso. Mas é fácil de ver isso, porque assim, estadistas, eles estão preocupados com mais curto e médio prazo. E mudanças climáticas é uma questão, por enquanto, que ainda é longo prazo, né? Assim, parece muito um futuro distante em que a gente vai viver uma distopia ambiental, né? Tá muito longe, né? A gente está vendo agora mais intenso a situação toda, mas ainda é uma coisa a muito longo prazo. Então, os estadistas, eles se preocupam mais em como resolver coisas a médio e curto prazo. E aí isso faz com que essa preocupação de uma questão internacional, global, para resolver a questão, ela é uma agenda que está esvaziada exatamente por conta disso, porque as pessoas estão assim, né? E eu comento isso com vocês, a gente tá num momento do mundo em que parece que todos os nossos estadistas são velhos, né? E não é uma questão etária, eu não estou querendo falar, né? Mas assim, convenhamos que a perspectiva de um futuro de uma pessoa com 60 mais anos é uma perspectiva mais curta, ela não vai ver o resultado do que ela tá plantando agora, né? Então quem vai sofrer mais somos nós, somos gerações mais novas, vocês mais do que eu, né? Porque eu ainda sou um pouco mais velha. Então essa é a questão, né? A gente tem que ver, né, que os movimentos dos estados hoje são esses, né? São pessoas mais velhas, que estão preocupadas mais com o médio e curto prazo, e a questão climática, ela exige algo que vai ser feito agora, mas que a gente só vai ver resultado no futuro. E isso não é uma política pública muito interessante, né? Nem aqui no município a gente vê isso. Mas a forma como esses estados também acabam lidando com os refugiados climáticos impacta muito na própria população. Porque a população vai ter que ter contato com essas pessoas. Mas é um contato muito esporádico. Ainda não é uma coisa muito, né? Não é uma coisa tão
né? A gente não é uma coisa tão forte, não é uma coisa, né? Não é uma coisa tão violenta. Apesar de ter mortes, não é uma morte tão violenta igual a guerra, por exemplo, né? Então, por conta da questão ainda ser... a gente tem casos, mas e aí ainda tem a questão socioeconômica. A gente ainda está vendo essas questões afetarem mais países ou regiões dentro de estados desenvolvidos, que são regiões mais pobres, né? Então, quando você fala, por exemplo, né, da questão dos Estados Unidos com furacão, quem sofre mais com furacão são os bairros mais pobres, né? Então, essa é a questão que a gente tem no momento, né? Então, enquanto não atingir o bolso dos ricos, a gente não vai ver, talvez, uma questão mais concreta, né? Ampla. Isso acaba também impactando muito nessas próprias questões políticas, principalmente na crescente tensão política que tem acontecido no mundo por diversas razões e dentro do Brasil mesmo também. A gente está vendo assim, porque não é a onda que a gente vem vendo hoje é de uma plataforma política que não está nem aí com a questão climática, né? É uma plataforma que não vai defender isso, é uma plataforma que... então eles precisam repensar essa questão. A gente precisa repensar em quem a gente está votando, né? Porque é uma pauta. Eu especialmente acho isso importante para os jovens, né? Porque eu acho que eu não vou ver tão ruim igual vocês vão ver, né? Então é isso que precisa ser pensado, né? As plataformas das políticas que estão entrando no poder são plataformas que podem gerar mais problemas climáticos do que soluções climáticas. E acaba isso sendo bem desesperador, né? Uhum. Não só para nós, não só para as pessoas, assim, para outras pessoas que às vezes são mais afetadas, mas num contexto geral isso é bem desesperançoso. Sim, mas a gente tem que ter esperança, vamos torcer para dar certo. Temos que ter esperança. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. E muito obrigada aos nossos ouvintes que ouviram hoje esse podcast. Vamos ver se teremos mais.